Esse pessoal, o senhor sabe? Como é que se dá a inserção desse pessoal no aparelho estatal? O senhor, como estudioso, consegue nos responder? São questionamentos que eu gostaria de obter respostas para o meu trabalho, para o meu relatório. Olha, sobre o financiamento, não saberia te dizer. É uma questão que as ONGs ambientalistas é um pouco mais fáceis, que são aquelas que nós conhecemos melhor, né, Marcos? Que são financiadas pelo governo da Venezuela, da Suécia, Noruega, embaixada, e tem um mapeamento bastante estrito dessas ONGs. Agora, a inserção do aparelho do Estado, sim, eu posso lhe responder, porque existe uma relação muito estreita dessas ONGs com os ministérios envolvidos na questão do desarmamento, da mesma forma que isso acontece com as questões ambientais. Ou seja, eles terminam funcionando como assessores, como especialistas e muitas vezes pagando as pesquisas. Então, o que é uma relação que eu diria assim perversa, porque é uma familiaridade às avessas que faz com que o agente de Estado não exerça aquela função que deveria ser a sua, ou seja, de imparcialidade e de análise, e come pelas mãos dessas ONGs que têm estudos encomendados. Ou seja, a questão de uma pesquisa, eu até aproveitaria, deputado, a pesquisa é o seguinte, eu trabalho com pesquisa também, sei como isso funciona. Depende como você faz a pergunta. Como é que você elabora a pergunta? Como é que você faz o conjunto de perguntas e como você, por exemplo, analisa? Por exemplo, a pesquisa apresentada ali, eu não fiquei eu fiquei com o meu sentimento, deputado. Vendo aquela pesquisa da forma que o senhor apresentou, eu não sei se o senhor é favorável ou contra, porque a pesquisa permite exatamente inferir tanto favorável ao desarmamento como contrário ao desarmamento. Por exemplo, aquela primeira pergunta, os policiais militares não são respeitados nas ruas e, portanto, são objetos de assalto. Então por que usam armas, então? Então não usam armas, então andam desarmados, isso é inútil. Por que os policiais se armam? Alguma utilidade deve ter, né? Se não andariam desarmados. Então isso eu acho uma questão básica, entende? Agora, daí não se segue, respondendo também uma questão aqui do deputado, que deva haver uma ausência completa de controle. Ninguém está defendendo isso. Tem que ter controle, tem que ter fiscalização, tem que ter idoneidade, tem que ter teste psicológico, tem que ver se o cara já tem uma folha corrida de traficante, embora não de homicida. Bom, isso é evidente. Isso é evidente que deve ser feito. Então, acho que essa é a questão. E aí, concluindo a minha participação, gostaria de agradecer ao convite, fazer duas observações ainda. Uma ao deputado Peninha, muito obrigado pelos seus dados. Eu optei hoje, conscientemente, em não apresentar dados estatísticos. Eu quis fazer uma apresentação diferente, mostrar como há um uso político dos dados estatísticos. Então, como há um uso político dos dados estatísticos, eu não poderia eu mesmo apresentar dados estatísticos, embora eu estou totalmente de acordo com os seus. E segunda observação que eu gostaria de insistir, eu solicitaria à bancada que defende o direito à legítima defesa, o direito à liberdade de escolha, que mantivesse essas palavras. A bancada da liberdade de escolha, a bancada da liberdade, da autodefesa, o direito à legítima defesa, e não caiam no jogo dos seus oponentes, a bancada da bala. Na verdade, vocês caem numa armadilha que já foi apresentada. É verdade. Então, agradecendo, professor, e quem conhece a história do professor, eu acompanhei, ele nos ajudou muito quando nós discutimos também o marco regulatório ambiental nesse país. Vossa Excelência foi uma figura importantíssima naquele caminhamento para o bem da nossa sociedade, no desenvolvimento sustentável. Eu lhe agradeço muito a sua presença aqui e espero revê-lo um pouco mais a miúde do que nós estamos nos vendo. Lhe farei uma visita especial. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao Tony e eu vou pedir aos dois últimos apresentadores que podemos ser mais objetivos, porque parece que já está iniciando a ordem do dia lá. Obrigado. Eu tenho observações bem breves. Pena que o professor vai embora, queria dar um abraço nele, bater uma foto com ele, mas espero que não a próxima, professor. Obrigado. Sou fã de filósofos, tenho um irmão filósofo professor também. Vou levantar alguns pontos breves que foram traçados aqui. Discordo completamente da incompetência policial. Trabalho com policiais minha vida inteira.
e sou filho do meu pai, muito provavelmente o maior especialista na área que esse país já conheceu. Infelizmente não tinha vocação política alguma, então acabou por muitos no esquecimento. Nessa experiência com policiais, eu vi o quanto eles sofreram, né, com o Estatuto de Desarmamento. Alguns itens. O policial hoje, ele tem uma arma, um armamento que muitas vezes apresenta precariedade, um funcionamento fraco e paga um preço alto, muitas vezes pelo Estado. Porque não há concorrência, não há abertura à concorrência, o Estatuto de Desarmamento garantiu a exclusividade da indústria nacional. Eu tenho inúmeros policiais que compram, aqueles que podem comprar armas particulares, por não confiar na arma do Estado, e muitos desses não têm o dinheiro para comprar, porque elas são muito caras, as armas particulares, e muitos não conseguem comprar pela questão da legalidade, eles sofrem as mesmas barreiras que o cidadão comum, acreditem, né? Porte para policiais, como foi levantado ali, agora defendendo, continuando na linha que eu sou um admirador e fã do policial, mas por que o policial é especial? Por que ele pode portar arma e eu não? Eu não consigo entender isso em nenhuma sociedade livre, democrata, se entende. Por que o policial é especial e pode portar arma? A lei anterior ao desarmamento já previa um teste de tiro e uma exigência de prova de habilidade no manuseio de arma muito maior que a exercida na segurança pública. Se vocês não sabem, o policial passa 10, 20, 30 anos até se aposentar e muitas vezes não dá um tiro. O Estado não cobra isso dele. Será que as pessoas sabem isso lá em casa? Que discute-se novamente por burrice, eu tenho que afirmar, a arma como causador, da mesma forma que a mão como estrangulador e a palavra, né, como crime. Cidadãos de bem, muitos deles esportistas, são infinitamente mais bem treinados que policiais. Eu tenho um exemplo de uma atleta de 17 anos, campeã de tiro, muito melhor treinada que a maioria absoluta da polícia brasileira. Nem por isso, volto a dizer, eu culpo a criminalidade com a ineficiência policial. A criminalidade hoje tem um ponto quase que exclusivo, que é a punição. Você não é punido, a aplicação da lei ou mesmo mudança da lei, esse é o maior fator. O criminoso não tem medo da lei, ele não tem medo de nada. E lembre-se, o criminoso é frouxo, covarde, por isso que ele é criminoso. Ele não é valente como muita gente pensa. Se ele tivesse medo da lei, ele cometeria crimes pelo menos não violentos. Os crimes violentos é por ele não ter medo da pena da lei. Essa é que é a verdade, não o trabalho policial. O policial prende todo dia muito. Alô? O Estado não quer desarmar... Só um instantinho, eu gostaria de comunicar aos senhores deputados que o presidente já abriu a ordem do dia e nós precisamos encerrar, então, a nossa sessão aqui. Bom, só para a conclusão. Só para concluir, então, o Estado não quer desarmar. Na verdade, o Estado ele quer ter todas as armas. Essa que é a intenção... do atual governo, essa é a intenção de mais de 10 anos nesse país. É controle das armas e não desarmar o bandido. Muito bem, pedir desculpas aos senhores que gostariam de fazer uso da palavra. Só para esclarecer, sim, que, pelo menos em Minas Gerais, policial não fica esse tempo sem dar tiro, não, tá, professor? Entendeu? Só para esclarecer que isso não é uma afirmação que possa ser tomada como verdadeira. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores deputados para a próxima reunião a realizar-se no dia 13/8/2015, quinta-feira, às 10 horas, em plenário, a ser posteriormente comunicado. Está encerrada a reunião.